Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo momento da aula de hoje. E nós vamos realizar agora a correção das atividades do livro, página 31 até a página 33. Então, peguem aí o livro de vocês e acompanhem a correção aqui comigo, tá? Vamos aí à nossa primeira questão, ver o que ela diz. Como você sabe, os elementos da natureza estão interconectados. Utilize seus conhecimentos e aponte quais elementos presentes na imagem a seguir compõem um geossistema e explique a relação existente entre eles. Então aí nós podemos ver alguns elementos que estão interconectados uns com os outros. Nós temos aí água, o clima, o solo, a presença de animais e dos seres humanos e, de alguma forma, todos esses elementos que a gente observa na imagem, eles estão interconectados, formando aí o que a gente chama dos geossistemas. Então, observem a resposta aí que a relação que é feita entre esses elementos que a gente viu aí como o clima, ele vai determinar a cobertura vegetal e também a disponibilidade dos recursos hídricos, tá? De uma determinada região. Por sua vez, o tipo de vegetação ele vai interferir nas formas de vida que existem aí nessa imagem que está sendo mostrada aí, nesse ambiente que está sendo representado na imagem. E a energia do Sol vai fornecer para as plantas, né, energia para que elas realizem a fotossíntese. E as plantas, por sua vez, que estão sendo regadas ali pela mulher, elas vão servir ou de alimento para outros humanos e para os animais. E assim sucessivamente. Então percebam que todos os elementos aí que compõem os geossistemas, eles estão conectados uns com os outros. Próxima questão, ela diz o seguinte: ao longo deste capítulo, você estudou sobre geossistema. Com base em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre esse conceito. Então, trata-se de todos os elementos que compõem a paisagem, ainda que não possuam relação entre eles? Não. Refere-se à conexão existente entre todos os elementos naturais, incluindo a ação do homem, que não causa nenhuma alteração nos geossistemas? Também não. A gente sabe que as ações humanas causam, sim, alterações nos geossistemas. Os geossistemas e a interação entre todos os elementos naturais e sociais. E, resposta correta aí, a terceira, tá ok? Próxima questão, ela fala o seguinte: neste capítulo também discutimos o funcionamento e a interação entre os elementos de um geossistema. Em seu caderno, elabore um desenho esquemático representando a interação entre os elementos naturais e sociais que compõem um geossistema. Então, como sugestão aí de desenho para que vocês ilustrem, né, essa representação de conexão e dependência entre os elementos de um geossistema. Então, tem essa figura aí que vocês podem representar ela no espaço aí no livro, tá? Ou no caderno. Próxima, observe a charge a seguir com atenção. Ela mostra uma área aqui que possivelmente foi desmatada e alguns pássaros aqui sem estar sobre as árvores. E aí a pergunta que ela diz o seguinte: de que modo o problema representado pode gerar desequilíbrio no geossistema? Cite outras atividades humanas responsáveis por gerar esses desequilíbrios. Então aí nós temos uma representação de uma área desmatada e a gente sabe que isso vai promover alguns impactos do ponto de vista do clima e na biodiversidade que existe dentro daquele ambiente, tá? Então o desmatamento ele pode gerar aí mudanças climáticas, destruir o habitat de diferentes espécies e animais. Outras atividades humanas que podem também aí gerar desequilíbrios são a expansão urbana, a mineração e a emissão dos gases poluentes. Então percebam que os geossistemas eles funcionam de forma toda integrada, os seus elementos, mas as ações humanas podem sim impactar no funcionamento. Próxima.
Lembre-se do que você estudou sobre os hotspots e marque V ou F nas questões aí que aparecem abaixo. Então vamos analisar cada uma delas e identificar o porquê que é verdadeiro e o porquê que é falso. Primeiro, os hotspots referem-se à área com pouca biodiversidade, que possuem espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção. Essa é falsa, porque hotspot é um grande ponto de biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. Trata-se de áreas com elevado índice de desmatamento. Essa também é falsa. O termo é utilizado para regiões ricas em biodiversidade, com espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção. Verdadeiro. Por meio do mapeamento dos hotspots, é possível planejar soluções para problemas ambientais e proteger espécies em risco. Verdadeiro. E por último, pode-se dizer que algumas das causas do surgimento de hotspots são o desmatamento e as ocupações humanas. Essa é verdadeira, tá? E por que essa última é verdadeira? Porque esses pontos que são ricos em biodiversidade, eles foram identificados como hotspots justamente para tentar frear essas ações que acabam impactando a vegetação e a fauna que existe ali naquele ambiente, tá? Por conta do crescimento do desmatamento e o crescimento dos grandes centros urbanos. Então, definir uma área como hotspot é, na verdade, uma tentativa de preservar aquele ambiente e suas características naturais. Próxima. As imagens retratam antes e o depois da cidade de Balneário do Camboriú. Compare-as com base no que estudamos neste capítulo e assinale a alternativa correta. Então, aqui nós temos o antes e o depois mostrando o mesmo ponto dessa cidade aqui. Então, as ocupações humanas não geraram desequilíbrios, visto que as sociedades também fazem parte dos geossistemas. Vamos lá. A urbanização é uma atividade humana que menos impacta e desequilibra o geossistema. Próximo. A sociedade não faz parte do geossistema, ainda assim gera desequilíbrio por meio de suas atividades econômicas. O crescimento das cidades pode ser considerado uma das intervenções mais profundas nos geossistemas. E nenhuma das alternativas. Então, como resposta correta aí, vocês marquem a número 4, tá? Próxima questão, ela fala o seguinte. Quais as consequências do mau uso dos recursos naturais? Comente sobre a importância de sua preservação. Então, a gente sabe que o mau uso dos recursos naturais, né, gera um desequilíbrio dentro do ambiente e pode resultar no esgotamento, é claro, desse recurso na natureza para gerações futuras. Para encerrar este capítulo, utilize seus conhecimentos para completar as palavras das cruzadas. Então, vamos analisar cada uma das frases aí e identificar o que aparece ali dentro daquela cruzada, ok? Observem aí a nossa primeira frase, o que é que ela diz. Número 1. Os desequilíbrios nos geossistemas são gerados pelas ações humanas, tá, pessoal? Observem ali no primeiro quadro. A ação humana tem devastado os recursos naturais, obviamente. Conceito utilizado para definir regiões que possuem rica biodiversidade com espécies em extinção, hotspot. Vejam ali no número 3. Conceito matemático utilizado para se referir ao polígono de 4 lados. Então, como vocês observam ali, quadrilátero. Quinto, resultado da interação entre os elementos físicos naturais e sociais. Então, são os chamados geossistemas, ou geossistema. 6. Problema de intensificação pela ação humana e que costuma ocorrer em áreas de clima semiárido. Então, desertificação.
Bem, pessoal, essas foram as correções das atividades de hoje. Lembrando que qualquer dúvida sobre o assunto, falem comigo lá no Instagram, tá certo? Então, tchau para todos vocês e até a próxima.